Senhoras e senhores jornalistas, vamos passar a fazer a leitura do comunicado saído da nossa reunião do Comitê de Política Monetária. O Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola reuniu-se nos dias 18 e 19 de janeiro de 2024 em Luanda, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: manter a taxa BNA em 18%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de cedência de liquidez em 18,5%, manter a taxa de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 17,5%, aumentar o coeficiente das reservas obrigatórias em moeda nacional para 20%. O aumento do coeficiente das reservas obrigatórias em moeda nacional tem como objetivo adequar o nível de liquidez à atividade econômica e mitigar as pressões inflacionistas. Relativamente à conjuntura internacional, de acordo com o relatório do Banco Mundial, publicado no mês em curso, a economia mundial terá crescido 2,6% em 2023, impulsionada pelo desempenho das economias emergentes e avançadas, com destaque para a China e os Estados Unidos da América. Para 2024, o Banco Mundial perspectiva um crescimento de 2,4% do PIB mundial, refletindo os efeitos das políticas monetárias restritivas dos principais bancos do mundo. No mercado das commodities energéticas, o preço médio do Brent fixou-se em 82,2 dólares dos Estados Unidos da América por barril em 2023, representando uma redução de 16,89% comparativamente ao ano anterior, devido ao abrandamento da produção industrial. No que diz respeito à economia nacional, segundo as estatísticas de preços divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística, a inflação mensal em dezembro foi de 2,42%, influenciada pela contribuição das classes de alimentação e bebidas não alcoólicas com 1,67 pontos percentuais, bens e serviços diversos com 0,21 pontos percentuais e saúde com 0,12 pontos percentuais. As maiores variações de preços foram verificadas nas classes de saúde, 3,05%, bens e serviços diversos, 2,95%, alimentação e bebidas não alcoólicas, 2,83%, assim como vestuário e calçado, 2,57%. No que respeita às contribuições por produtos, 24 dos 732 produtos que compõem a matriz do Índice de Preços no Consumidor Nacional contribuíram com 1,31 pontos percentuais na inflação total, correspondendo a 53,97%, com realce para os produtos da classe de alimentação e bebidas não alcoólicas. A taxa de inflação em 2023 atingiu 20% em comparação com 13,86% no ano anterior. A principal contribuição para esse aumento provém principalmente da classe de alimentação e bebidas não alcoólicas, com 12,74 pontos percentuais, seguida da classe de bens e serviços diversos, com 1,69 pontos percentuais, assim como a de saúde, com 1,11 pontos percentuais. No domínio monetário, a base monetária em moeda nacional
registrou uma expansão de 10,72% no mês de dezembro de 2023, elevando a variação acumulada para 34%. Por seu turno, o agregado monetário M2 em moeda nacional expandiu 1,14% em dezembro, elevando a expansão acumulada para 31,17%. Para além do efeito expansionista da execução fiscal, contribuiu igualmente para a expansão monetária o crescimento do crédito ao setor privado em moeda nacional na ordem de 18,5% em 2023. O estoque de crédito ao setor privado em moeda nacional atingiu 4,13 bilhões de kwanzas, tendo registrado um aumento de 644 mil milhões de kwanzas no ano de 2023. No setor externo, o saldo superavitário da conta de bens fixou-se em 20.885 milhões de dólares norte-americanos em 2023, abaixo dos 32,8 mil milhões de dólares norte-americanos registrados em 2022, correspondente, por conseguinte, a uma redução de 36%, equivalente a cerca de 12 mil milhões de dólares norte-americanos, reflexo da redução das receitas de exportação em 28%, cerca de 14 mil milhões de dólares norte-americanos. Foi, portanto, a redução das receitas de exportação no ano passado. Os valores das importações reduziram em 12,6%, tendo passado de 17 mil milhões de dólares norte-americanos em 2022 para 15 mil milhões de dólares norte-americanos em 2023, com realce para as importações de bens alimentares, cujas quantidades importadas diminuíram em 33%. O estoque das reservas internacionais fixou-se em 14,73 mil milhões de dólares norte-americanos no final de dezembro, sensivelmente o mesmo nível do ano anterior, o que corresponde a um grau de cobertura de 8,39 meses de importações de bens e serviços. Para 2024, o Comitê de Política Monetária perspectiva uma taxa de inflação de 19%, tendo como base a contínua desaceleração dos termos de troca, a insuficiência da oferta de bens e serviços no curto prazo e a vulnerabilidade da cadeia de abastecimento interna, adicionada à persistência de constrangimentos na cadeia logística internacional. Relativamente à atividade econômica, o Comitê de Política Monetária estima um crescimento do PIB na ordem de 0,7% em 2023, impulsionado pelo setor não petrolífero, que terá crescido 2,1%. Para 2024, as projeções apontam para um crescimento do Produto Interno Bruto de 2,2%, resultante dos impactos esperados dos diferentes programas do governo de estímulo ao setor produtivo não petrolífero. Nesta perspectiva, o setor não petrolífero poderá crescer cerca de 4,2% em 2024. Em sentido contrário, a informação disponível aponta para uma redução da produção do setor petrolífero.
A próxima reunião do Comitê de Política Monetária realizar-se-á no Bengo, nos dias 14 e 15 de março de 2024. Acabamos de fazer a leitura, então, do nosso comunicado de imprensa e colocamos-nos à disposição das senhoras e senhores jornalistas para nos colocarem as questões que bem entenderem. Aqui deste lado, na primeira fila, por favor. Já está comigo? Tudo bem? Vamos a isso. Muito boa tarde a todos. Henrique Caniac, Expansão. A primeira questão tem a ver com a taxa básica. Porque é que o BNA decidiu manter efetivamente a taxa em 18%, a taxa básica e as taxas de facilidades, e aumentar o nível de o coeficiente em moeda, não percebi se é estrangeiro ou nacional. Coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional. Em moeda nacional em 20%. Em função do comportamento da taxa de inflação, que ultrapassou a meta prevista para o ano passado, que estava em volta de 19,5%, tendo a inflação ficado em 20,01%, o BNA não acha que apertou menos ou apertou pouco a política monetária, já que se espera um comportamento de inflação crescente. E ainda assim o BNA espera também uma taxa de inflação de 19% para este ano, né? Eu gostaria de perceber mais ou menos essa função, porque é que o BNA decidiu efetivamente ter este comportamento um pouco mais reservado. Outra questão tem que ver com as perspectivas, não é? Aponta-se um crescimento de 0,7% para este ano, 0,7% para 2023, 2,2% para 2024, e o Expansão esta semana olhou aí um relatório publicado pelo BNA e apontava para 2025 uma recessão de 0,1%, enquanto outras instituições, tanto o Governo, o FMI e o Banco Mundial, esperam por um crescimento acima dos 3%. E eu gostaria de saber porque é que o BNA também, para 2025, pois embora já explicou aqui a questão de 2024, espera uma recessão de 0,1%, de acordo com o relatório de estabilidade macroeconómica publicado no final do ano passado. E a terceira questão, o Expansão soube que o BNA e a ANPG tiveram um encontro e está-se a pensar no regresso dos pagamentos em dólares para os prestadores de serviços do setor petrolífero. Como está essa questão? Haverá reforma cambial e quando é que está prevista? Obrigado. Vamos passar deste lado, então, na primeira fila. Cândido Mendes, da Bloomberg. Tenho 3 perguntas rápidas. A primeira pergunta é sobre a taxa de câmbio. Continua inalterada a 840 kwanzas o dólar desde junho. E pronto, muitos analistas, apesar do BNA negar, muitos analistas dizem que se tratar-se de uma taxa administrada. Gostaria de saber se, independentemente disto, se o BNA considera essa taxa o patamar adequado do valor da moeda nesta altura, ou se há planos de fortalecê-lo ao longo do ano de 2024. A segunda pergunta, dado ao declínio das importações que o senhor governador relatou, gostaria de saber se a proporção da componente importada na inflação tem estado a baixar também, e em que grau, se a resposta for positiva. E a outra pergunta, pronto, esta semana também o BNA reconheceu que houve um ataque informático e o comunicado não me pareceu ter sido muito claro, então gostaria de saber que tipo de ataque informático foi. E pronto, eu como entusiasta também de cibersegurança posso perceber que não queiram divulgar alguns dados para não expor as vulnerabilidades do BNA, mas é possível saber se pode confirmar ou negar que tenha sido
é um ransomware, e se for ransomware, gostaria de saber se o BNA pagou alguma coisa, alguns valores para desencriptar os ficheiros. E a outra linha desta pergunta é se o ponto, o que foi, se a falha que foi explorada foi do sistema, ou se foi, né, do elo, do que se diz sempre ser o elo mais fraco na cadeia de segurança, que tenha sido uma falha humana. Obrigado. Sim, podemos continuar então aqui Sim, boa tarde, Miguel Gomes, da agência Reuters. Eu queria só fazer uma questão que tem a ver com a possibilidade de introdução da nota de 10 mil kwanzas. Tem havido algumas informações sobre isso. A nota está prevista na família de notas, apesar de não ter sido impressa até hoje, mas há algumas informações que indicam que isso vai ser feito nos próximos meses. Queria só saber se confirma a informação. Obrigado. Boa tarde, eu sou Fernando Baixo, da revista Economia e Mercado. Eu gostaria de saber quais são as metas de inflação para 2024. Quais são as metas de inflação para 2024? A segunda questão tem a ver com o suposto ataque cibernético que o BNA sofreu. Gostaria de saber se o BNA conseguiu resgatar a informação perdida. Boa tarde, mais uma vez. Hélder Jeremias, Jornal de Angola. De certa forma, tenha sido ultrapassado em alguns aspectos das questões que havia de colocar. No entanto, para apenas consolidá-las, eu gostaria de perguntar se, face aos indicadores macroeconômicos e microeconômicos que o BNA dispõe, e em função do facto do governo prever um aumento da tabela salarial, permitem com que os objetivos de baixar a inflação ou conter a inflação sejam de acordo com as metas preconizadas. Outra questão tem a ver com o processo de equivalência de supervisão europeia. Eu gostaria de saber em que ponto é que este processo encontra-se e, perante o cenário de Kwanza forte e o dólar, Kwanza fraco e dólar forte, até que ponto foram colocadas. Eu iria mesmo, para começar, dar a palavra ao Sr. Vice-Governador Pedro Castro e Silva, para começar por responder às que estão relacionadas com o processo de equivalência. Depois iria dar a palavra à Sra. Vice-Governadora Maria Juliana Pereira para responder à questão relacionada em particular com a taxa de câmbio. E depois disso irei então responder as demais perguntas também. Já perfeitamente alinhados aquilo que são as melhores práticas no espaço europeu e também aquelas que são publicadas pelo BIS, o Banco de Pagamentos Internacionais.
Trabalhamos também na forma como as instituições bancárias gerem os diversos riscos. O aviso 821 resume a forma como as instituições devem estar preparadas para gerir o risco de crédito, o risco de taxa de câmbio, o risco de taxa de juros, o risco de liquidez. Nesse aspecto estamos até alinhados à Basileia 3, que é também a última publicação do Banco de Pagamentos Internacionais. Estamos agora numa fase de implementação do quadro operacional da resolução, a forma como o BNA deverá atuar sempre que uma instituição se encontrar ou se mostrar incumpridora dos principais rácios. Por isso estamos a trabalhar e a terminar, estamos muito perto do fim da implementação do framework de resolução. Isto inclui também o surgimento e a capitalização do fundo de resolução. Achamos que no primeiro semestre de 2024 teremos este processo concluído. Pronto, com relação ao processo de equivalência, eu diria que nós estamos praticamente no fim, falta-nos agora esta fase da resolução dos bancos, e depois de implementada teremos então concluído este processo. Ok. Vice Juliana, sobre a taxa de câmbio e já agora também sobre a questão que foi colocada sobre a nota de 10 mil kwanzas. Muito obrigada, Sr. Relativamente à questão colocada sobre a possibilidade de interferência do BNA relativamente à taxa de câmbio, devemos dizer que a taxa de câmbio continua a ser regulada pelo mercado. O BNA não tem tido qualquer interferência na determinação da taxa de câmbio, como já havíamos referido na última reunião do CPE. Portanto, é o mercado que tem determinado mesmo a taxa de câmbio. Em relação à possibilidade da introdução da nota de 10 mil kwanzas, importa referir que nós não temos a pretensão de colocar em circulação essa nota, pelo menos a curto prazo. Basicamente, Ok, obrigado, Vice Juliana. Bom, relativamente à manutenção das taxas de juros, nós, como é do conhecimento dos senhores jornalistas, fizemos uma alteração às taxas de juros na nossa reunião de novembro do Comitê de Política Monetária. Nós entendemos que há um período de desfazamento entre a tomada de medidas de política monetária, tal como aquela que nós tomamos relativamente às taxas de juros e o seu impacto na economia, que passa, em primeiro lugar, por influenciar o mercado monetário interbancário e, posteriormente, então, apenas a economia no seu todo. Nós, dos dados que aqui foram apresentados, também podemos notar uma redução muito substancial das importações, em particular as importações de bens alimentares. Fizemos referência que houve um aumento da produção do setor não petrolífero, mas esse aumento entendemos que não foi suficiente para compensar a redução das importações, razão pela qual também podemos constatar que o principal motor da inflação na economia acaba por ser a classe de alimentação e bebidas não alcoólicas. Por esta razão, entendemos que estamos num período de observação relativamente ao impacto do aumento das taxas de juros, razão pela qual entendemos que devíamos, por enquanto, manter as taxas, mas como da outra vez não fizemos qualquer alteração ao coeficiente de reservas obrigatórias, então entendemos que podíamos também alterar ou aumentar o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional
o que foi feito, ou pelo menos o que foi decidido então na nossa reunião do Comitê de Política Monetária. Relativamente às projeções, nós aqui não apresentamos projeções para 2025, limitamos-nos a apresentar as estimativas para 2023 e as projeções para 2024. Em todo caso, o panorama internacional, como nacional, obviamente, caracteriza-se por incertezas e as projeções que foram feitas a quando da publicação do documento a que fez referência, naturalmente estão um pouco quanto ultrapassadas, tendo em conta a evolução quer do contexto internacional como nacional, razão pela qual nós apresentamos aqui dados atualizados para 2024 e, naturalmente, em função disso, também poderá haver atualização das projeções para os anos posteriores. Meta de inflação para 2004, nós já dissemos que era de 2024, peço desculpa, nós dissemos que era de 19%, portanto essa é a nossa previsão de inflação para 2024. Depois houve a proporção da componente de importações. Bom, se tem estado a baixar, o que nós podemos dizer relativamente a essa questão é que nós constatamos que houve uma redução dos preços das commodities alimentares a nível internacional, mas existe aí um efeito também desfasado para que essa redução se possa fazer sentir sobre os preços dos bens importados, particularmente alimentares, na nossa economia. Portanto, nós continuamos sim a registrar aqui uma pressão sobre os preços derivada da inflação importada e, obviamente, também notamos aqui que os produtos nacionais, uma vez que grande parte deles também depende de insumos e matéria-prima importada, acabam sempre também por ter aqui uma pressão sobre o nível geral de preços. É importante frisar mais uma vez, e consta do comunicado, a redução muito substancial das importações de uma maneira geral e, em particular, das importações dos bens alimentares, que de certa forma acaba também por contribuir para o fomento da produção nacional e, em particular, da produção nacional de bens alimentares. Nós temos estado a reunir com vários operadores económicos e, segundo eles, notaram melhorias substanciais no que diz respeito à comercialização de produtos alimentares por si produzidos. Relativamente ao tema relacionado com as questões cibernéticas, nós fizemos sair um comunicado. Neste comunicado dissemos que o banco registrou sim um incidente cibernético. Esta é uma questão, portanto, que, como é do conhecimento de todos, né, todas as instituições, quer públicas, quer privadas, quer nacionais, quer internacionais, inclusive os próprios particulares que fazem recursos a tecnologias, estão sujeitos a esse tipo de incidentes. O importante é que as instituições
estejam preparadas para fazer face a esse tipo de eventos. E foi o que aconteceu a nível do Banco Nacional de Angola, graças à preparação dos nossos técnicos, graças à resiliência da nossa infraestrutura tecnológica. Nós nos apercebemos que algo não estava a correr bem e rapidamente nós conseguimos, primeiro, identificar o que estava a acontecer. Em segundo lugar, rapidamente conseguimos mitigar e, de maneira controlada, conseguimos meter a funcionar todos os nossos sistemas a nível do Banco Nacional de Angola em curto espaço de tempo, tanto é que os principais parceiros, quando foram informados, mostraram-se surpreendidos porque muitos deles nem sequer se aperceberam daquilo que estaria a acontecer. Naturalmente, quando ocorre esse tipo de eventos, há investigações que são feitas e das investigações feitas nós constatamos que não houve perda de informação, não houve perda de dados. A nossa infraestrutura tecnológica foi resiliente e também nós constatamos que não subsistem para já ameaças imediatas associadas ao incidente que se observou. Foi colocada uma questão para saber se ocorreu algum pagamento por parte do Banco Nacional de Angola. Claramente nós não fizemos pagamento absolutamente nenhum. De resto, continuam as investigações, né, que vão permitir que no futuro nós possamos ter uma infraestrutura tecnológica cada vez mais sólida e preparada para esse tipo de eventos que, tal como eu referi, ocorrem com frequência e os alvos são as instituições, quer públicas, quer privadas, e inclusive os particulares também não fogem a isso. Creio ter feito aqui, ter percorrido as questões que foram colocadas e vamos então permitir aos senhores jornalistas para que nos coloquem mais questões. Sr. Governo, desculpa, não respondeu a minha questão relativamente a que se haverá alteração da lei cambial, da lei cambial relativamente ao setor petrolífero. Relativamente a este tema, e ainda bem que fez referência a uma lei, né? Ainda bem, porque trata-se na realidade da lei número 2, que foi aprovada a 13 de junho de 2012. O Banco Nacional de Angola não tem iniciativa legislativa. A iniciativa legislativa, nós não temos conhecimento de que este tema tenha sido razão pela qual nós, Banco Nacional de Angola, não estamos em condições de dizer se haverá ou não alteração da o bem, a discussões, naturalmente com o suporte do Banco Nacional de Angola, e depois, em função das discussões, então, se decide para que o tema seja levado ao Parlamento. Não tendo havido sequer nenhum pronunciamento do governo, nenhum pronunciamento formal relativamente a esta matéria, nós, como há de compreender,
não temos condições de confirmar ou não. Boa tarde. Raquel Rio, da agência Lusa. Eu queria voltar ao tema dos ataques cibernéticos. Queria saber se as instituições financeiras são obrigadas a reportar este tipo de incidentes ao BNA e saber quantos incidentes é que se registaram no ano passado junto da banca. Sim, mais uma questão. Boa tarde, José Maurício, revista O Telegrama. Receio já ter sido ultrapassado pelos meus colegas, mas ainda assim farei a questão. Quando é que o BNA pretende, ou se o BNA pretende revelar o nome dos bancos que chumbaram, com as devidas aspas, no último teste de estresse realizado pelo banco? Obrigado. Matheus Mateus, Valor Econômico. Eu principal, no caso de novembro, foi dito que os bancos que não tinham cumprido até a altura com o aviso de outubro do aumento de capital, lhes foi dada uma moratória que estava prevista até final de dezembro. Já estamos em janeiro. A minha questão é de saber como é que estão estes bancos, né, uma vez que passou-se o período da moratória que foi dada. A outra questão tem a ver também com uma análise que o BNA disse que estava a fazer sobre a posição do Grupo Carrinho no Banco Cavo. Eu gostaria de saber se esta análise já terminou, e se terminou, qual é a posição do BNA em relação a isso. De câmbio, eu só estava a perguntar se a senhora administradora já respondeu uma parte, mas falta outra parte. É se 840 kwanzas por dólar é o patamar que o BNA acredita ser adequado para a economia nesta altura. Obrigado. Bom, se calhar eu iria então começar mesmo por esta última questão, depois iria dar a palavra ao vice-governador Pedro Castro e Silva para responder às questões que foram colocadas relativamente ao sistema financeiro. Nós, no ano passado, particularmente nos meses de maio e de junho, pelas razões já conhecidas, registramos uma significativa depreciação da moeda nacional, na ordem dos 37%, e no ano de 2023 a depreciação acumulada foi da ordem dos 39%. Reafirmo que a taxa de câmbio é determinada através da plataforma da Bloomberg. Existem vários intervenientes, quer do lado da oferta, essencialmente empresas do setor petrolífero e do setor diamantífero, e como do lado da procura, essencialmente os bancos comerciais. É das transações entre esses diversos operadores, é da perspectiva que os bancos têm sobre o comportamento da economia que eles próprios indicam as suas taxas, né? As chamadas taxas indicativas. E a taxa de câmbio é determinada através de um algoritmo da Bloomberg, sem qualquer intervenção direta do Banco Nacional de Angola. Entendo que, provavelmente, em função da depreciação de 39% que se registrou no ano passado, os operadores econômicos entendem que foi uma depreciação bastante acentuada da moeda nacional, razão pela qual, aparentemente, há uma taxa fixa
mas se olhar para os dados diários a que temos acesso, a taxa não é fixa, a taxa vai registrando oscilações, né? Mas em magnitudes inferiores àquela que naturalmente aconteceu nos meses de maio e de junho, até porque a economia ajustou-se às novas condições, principalmente da oferta. Mensalmente, os bancos comerciais adquirem cerca de 600 milhões de dólares, em média, 400 milhões em média na plataforma e cerca de 200 milhões de dólares fora da plataforma, uma vez que há agentes econômicos que não participam da plataforma. Mas, em média, nós constatamos que tem havido aí compra de divisas pelos bancos comerciais na ordem dos 600 milhões de dólares, e é com este patamar de reservas ou de divisas que a economia tem que se habituar naturalmente, porque, tal como nós também fizemos referência no nosso comunicado, houve uma redução muito substancial das receitas de exportação no ano passado, e as perspectivas apontam para uma redução também da produção do setor petrolífero no ano de 2024. Vice-Pedro. Ok, obrigado, governador. Começando pela questão do ataque cibernético, as instituições financeiras bancárias são obrigadas a reportar ao BNA sempre que identificarem qualquer incidente que possa ter comprometido a sua infraestrutura tecnológica. Isto está espelhado, salvo erro, no aviso 8 de 2020 e na diretiva 5 do mesmo ano. No ano passado, nós tivemos, salvo erro, duas situações com dois bancos, e qualquer um deles prontamente reportou o sucedido ao Banco Central, ao regulador. E nós também, imediatamente, fizemos uma análise de inspeção extraordinária para, de facto, constatar o que terá ocorrido e se terão sido comprometidos dados, sobretudo dados dos clientes bancários, assim como o funcionamento das plataformas core dos bancos. Tal não foi o caso, e qualquer um desses bancos está hoje a operar normalmente. Depois temos a questão dos testes de stress. Os testes de stress foram publicados num relatório que é semestral e normalmente é publicado entre 3 a 4 meses depois do fim do semestre a que diz respeito. Os testes de stress são cenários que o Banco Central desenha para ver se em situações extremas há necessidade de um ou outro banco aumentar capital. Não quer dizer necessariamente que na materialização desse cenário a instituição entra numa situação de insolvência. A razão por que nós não publicamos os nomes das instituições, primeiro tem a ver com o facto de que no momento em que é publicado o relatório, passaram cerca de 6, 7, 8 meses depois de nós termos conduzido estes testes. Depois, os testes em si prevêem cenários quase que catastróficos, ou seja, se há uma depreciação quase de 100% da taxa de câmbio e, ao mesmo tempo, se a taxa de juros aumenta
para patamares insustentáveis, se o preço do petróleo baixa para 10, 15, 20 dólares. Portanto, cenários que realmente desafiam o sistema financeiro de uma forma geral e bancos em particular. Perante os resultados, o que nós fazemos é consideramos a situação dessas instituições na supervisão anual, nas ações de supervisão anuais que nós fazemos a cada uma dessas instituições. E em resultado disso é exigido a essas instituições um determinado montante de capital justamente para suster esse tipo de riscos. Por isso é que nós não vimos a necessidade, porque hoje essas instituições estão já devidamente capitalizadas para suster qualquer situação de gravidade relacionada com indicadores como a taxa de câmbio e a taxa de juros. Portanto, não vimos necessidade de publicar. Com relação ao aumento de capital, nós resolvemos a maior parte da situação dos bancos. Restam-nos agora duas instituições. Estas duas instituições são instituições, uma delas que, conforme abordamos no CPM passado, tem uma situação de lhe ter sido aplicadas sanções por parte de um outro país, e o processo de resolução perante estas sanções demora um bocado mais do que o período que lhe foi dado para fazer o aumento de capital. Estamos em pleno contacto com esta instituição financeira bancária, assim como com esforços que estão a ser enviados para ela sair desta situação. E depois o outro também, que é um banco que depende de autorizações especiais e a determinados níveis no seu país de origem. Estamos também em contacto constante com esta instituição, mas esta particularmente deverá ficar resolvida num curto espaço de tempo. Por último, com relação ao Banco KEV e ao acionista que por via indireta capitalizou, estamos também perto do fim. Contamos ter esta situação resolvida ainda antes do próximo Comitê de Política Monetária. Portanto, não deverá ser um tema para a próxima conferência de imprensa. Portanto, era tudo. E já agora, só para complementar, também gostaria de dizer que nós recebemos uma comunicação do Access Bank, que é a entidade que está em processo, praticamente na fase final de aquisição do Finibanco, e o Access Banco deu-nos a conhecer que futuramente haverá uma alteração da denominação do Finibanco e passará a chamar-se Access Bank. Por isso, não se espantem se verem na rua um banco com esta denominação. É, portanto, um processo que está a ser acompanhado pelo Banco Nacional de Angola. Por outro lado, o Access Bank adquiriu o processo de venda de todas digamos assim, agências do Standard Chartered Bank em todo o continente africano. E este também é um processo que está praticamente concluído aqui em Angola. Ainda não recebemos a comunicação formal por parte do Access Bank, qual será a designação do futura do Standard Chartered Bank e o que irá fazer no futuro, uma vez que também adquiriu
na nossa praça, tal como eu já fiz referência, o Finibanco. Este é um processo que está em curso e, naturalmente, nós teremos a oportunidade de fazer comunicações quando esses dois processos estiverem concluídos. Muito obrigado por terem vindo e vamos então dar por encerrada a nossa conferência de imprensa.